Paz esteja convosco. Mais uma vez, Deus nos deu esta oportunidade de poder aprender a palavra dele. Antes de começarmos, pega uma caneta e um caderno, porque você irá anotar alguns trechos muito importantes para nós, tá bom? Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para aprender a Tua palavra. Senhor, que Tu, ó Deus, venha se fazer presente entre nós e que nós, em nome de Jesus, possamos aprender de uma maneira fácil. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nossa lição número 13, a última lição da nossa revista. A lição se chama Haverá uma segunda vinda de Jesus? É claro que sim, né? É um dos temas mais importantes, não. O mais importante, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus estava falando com os seus discípulos. Eu imagino que ele estava sentado e ao redor dele os discípulos. E aí então ele começa a falar algumas coisas futuras e que iria acontecer breve e outras coisas futuras. E aí então os discípulos perguntaram para ele: Mestre, quando é que essas coisas irão acontecer? Porque eles já queriam que Jesus mal tinha ido para o céu. E eles já queriam saber quando ele iria voltar, né? E aí então Jesus começa a falar sobre guerras, rumores de guerras, né? Nações contra nações, que é países contra países. E isso já está acontecendo há anos, né? Terremotos, pestes, escândalos, homossexualismo. Nessa época, ele fala, iria crescer muito. E o que está acontecendo? O homossexualismo está crescendo demais, né? Nos fins dos tempos iria acontecer isso. Adultérios, divórcios. Muitas pessoas, infelizmente, estão se divorciando. Pedofilia, cristão fazendo coisas piores que os que não são cristãos. Crimes, sociedade corrompida, caos político, caos financeiro, leis sendo aprovadas que vai contra nós, que vai contra Deus, que vai contra a família, né? E ele fala também que essas coisas seria apenas o princípio das dores, né? Neste capítulo, Jesus está falando sobre dois eventos. Por exemplo, deixa eu explicar melhor para vocês. Lá em Ezequiel, capítulo 28, você dá uma olhada lá, 28, a partir do versículo 12, fala sobre o rei de Tiro. Mas se você continuar lendo, você vai ver que está falando sobre Satanás. Então em Ezequiel 28, do versículo 12, está falando sobre o rei de Tiro, como arrogância, que ele era arrogante, que ele queria ser Deus praticamente aqui na terra. E ao mesmo tempo fala sobre Satanás. Dois eventos em um só, né? Então eu costumo dizer que isso se fala assim, um evento espelha o outro. É isso que Jesus estava dizendo em Apocalipse, né? Eu vou chegar lá. Em Isaías capítulo 14, a mesma coisa. Está falando sobre o rei da Babilônia. É outro também que queria ser Deus aqui na terra. E ao mesmo tempo, você entende que está falando sobre Satanás. Eu gostaria que você então lesse lá em Ezequiel 28, do versículo 12 em diante, tá bom? E em Isaías capítulo 14, lê esses versículos que eu disse aí para vocês, tá bom? Que é um evento espelha o outro. É a mesma coisa em Mateus capítulo 24. Deus começa a dizer que quem estivesse em Jerusalém, no capítulo 24 de Mateus, que fugisse para os montes, que não voltasse para pegar as tuas coisas, né? Ai das grávidas que estiverem amamentando, ele fala, naquele tempo. Torça para que a sua fuga, ele fala, não seja no inverno. Mais abaixo, ele fala sobre a grande tribulação. Então,
nos primeiros versículos, ele estava falando do quê? Ele estava falando sobre Israel, sobre Jerusalém, que depois de 70 anos isso aconteceu. Tudo isso que ele falou, ele alertou os discípulos, e depois de 70 anos que ele morreu e ressuscitou, Jerusalém foi tomada pelos romanos. Então, eles tacaram fogo em Jerusalém, inclusive no templo, né? Então, o templo era aquele templo bonito, maravilhoso. Era muito bonito, inclusive tinha ouro até mesmo no teto. Então esse ouro foi derretendo, foi se destruindo aos poucos. Pessoas pulando do templo, foi coisas horríveis naquele momento. E o que aconteceu com os discípulos? Absolutamente nada. Por quê? Porque eles fizeram exatamente o que Jesus fez. Não é à toa que depois de 70 anos, depois que os romanos tomaram conta daquele lugar, botaram fogo em Jerusalém, os discípulos estavam todos vivos. Todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, ou melhor, todos aqueles que ouviram Jesus falar 70 anos antes, eles continuariam vivos, tá bom? Então é assim, ó, que eu quero explicar isso aqui melhor, eu vou explicar melhor para vocês, ó. Sabe quando você está falando com uma pessoa e o que você irá falar vai ser para duas pessoas? Para você, quem vê parece que eu estou falando somente para você. Mas em uma perspectiva de ângulo, olha, se eu vir mais pro lado, eu irei estar falando com você e com quem está atrás. Mas quando eu volto, parece que eu estou falando somente para você. Então, em Mateus capítulo 24, é exatamente isso, né? Jesus está falando sobre Jerusalém, que ia ser tomada por romanos, e também ele está alertando a igreja da grande tribulação. Então são dois eventos em um só. Tá bom? Grava aí. Anota aí. Ezequiel 28, do 12 adiante, né? E Isaías capítulo 14 em diante. Anota aí para vocês não esquecerem. E lê lá. E vê se de fato... Olha, eu gostaria que toda vez que eu falar alguns versículos, toda vez que eu falar sobre a palavra de Deus, olhe lá. Não que eu vou estar falando mentiras, mas eu gostaria que você também olhasse e ver que de fato que de fato tem verdade nisso que eu estou falando. É isso que vocês têm que aprender. Não é pegar tudo que as pessoas falarem para vocês. Falou? Amém. Vai lá na Bíblia ver se realmente é isso que a pessoa está dizendo para vocês. Tá bom? E aí, depois de todas essas coisas que eu falei sobre pestes, fomes, escândalos que iria acontecer, crimes, iria acontecer também a apostasia, que é o quê? A apostasia significa o esfriamento dos cristãos. Eles iriam... Cadê? Eles iriam abandonar a fé, né? É isso, a apostasia significa isso. Esfriamento da fé. Eles iam praticamente quase excluir a palavra de Deus. É se esfriar, é perder a fé. Tá bom? Desviando da verdade que é a palavra. Depois de tudo isso, então virá quem? Jesus? Não, depois de tudo isso, ainda tem outras coisas para acontecer. Vai vir um único governo mundial. Olha, no Vaticano, lá onde fica, o Vaticano fica na Itália, né? É um país à parte da Itália, porém fica no território da Itália. Então a Igreja Católica, junto com o Papa, já disse sobre que eles propôs um único governo mundial. O que é isso? Não vai existir, por exemplo, o nosso presidente do Brasil, eles iriam tirar, e todos os presidentes dos outros países eles iriam tirar. Eles não mais iriam mandar. Agora quem iria mandar para eles seria um único político, político religioso. Quem eu estou falando? Quando o governo vir, o único governo mundial, eles irão implantar
o único político religioso, uma pessoa que dominará por completo este mundo podre. Quem é essa pessoa? É o próprio anticristo. Usado por quem? Usado pelo próprio Satanás. Tá bom? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3, anota aí, do versículo 3, 4 e 7, também fala sobre o anticristo. Fala que ele é o homem iníquo. O que é isso? O homem da iniquidade, o homem cruel, o filho da perdição. Fala que ele iria governar este mundo. Então, na Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, do 4 ao 7. Capítulo 3, 4 e 7. Anota e olhe lá. Vê se isso é verdade, tá bom? Gostaria que vocês, por favor, pesquise, tá bom? Só assim você irá aprender. Uma outra coisa, não tem como nós aprendermos se nós não temos vontade de ler. Se você não ler, você não aprende, né? Então vamos ter esse ânimo, essa vontade de querer aprender mais. Se você não tem vontade, se você não gosta de ler outras coisas, tudo bem. Até porque as outras coisas são culturas inúteis, né? Nós temos que sim. Se você não gosta de ler outras coisas, tudo bem, mas você tem sim que aprender a palavra de Deus. Como você irá aprender? Lendo a palavra de Deus. Não tem outra desculpa. Se somos cristãos, temos que ler a palavra de Deus. Tá bom? E então, a grande tribulação vai ser 7 anos. 3 anos e meio de bonâncias. 3 anos e meio de paz. Que quem irá colocar vai ser este homem, o anticristo. Depois de 3 anos, então ele vai fazer um acordo. E depois de 3 anos, as pessoas vão achar, nossa, nós nunca vivemos e ninguém nunca viveu uma história tão boa como nós estamos vivendo. Nossa, o nosso mundo mudou depois que entrou este homem, que é o anticristo. Sabe o que ele irá fazer? Ele irá rasgar este contrato, porque ele está sendo usado por Satanás. Então, depois desses 3 anos e meio, virá a grande tribulação. Começará no primeiro ano dos 7 anos. Porém, depois de 3 anos e meio, aí virá repentina destruição. Ele vai vir possesso de Satanás e fará coisas horríveis com quem estiver aqui. Então, eu acredito que nessa parte aí, depois de 3 anos e meio, a igreja não mais estará aqui, porque as coisas vão ser horríveis. Então, se as coisas serão horríveis, não perca a tua salvação. Não troque por nada neste mundo. Não troque a tua salvação por alguns momentos prazerosos. Não troque a tua salvação por namoros, às vezes, que não vai te levar a lugar nenhum. Não tem pé e nem cabeça, né? Então, tomem cuidado, né? Não aceitem as propostas do inferno, né? Vigiai. Olha aqui o que diz. Quer ver? Cadê que eu anotei aqui? Aqui, ó, em Mateus capítulo 24, versículo 44, diz assim: portanto, ficai igualmente alertos, vós ficais alertos, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. E se nós morrermos hoje ou amanhã, será que iremos para o inferno ou para o céu? Sabe, nós temos que vigiar, nós não podemos trocar nunca a nossa salvação, até mesmo nem por alguns momentos prazerosos que vai te levar ao inferno, né? Até mesmo por namoros, às vezes sem pé, sem cabeça. Vigiai. Você está desagradando a Deus, então se conserta com Ele, né? Se você está fazendo algo que desagrada a Deus,
ore e peça para que Deus venha te perdoar, que venha haver sinceridade, ainda dá tempo, que venha haver sinceridade em teu coração, né? Então peça perdão para Deus, porque ainda dá tempo, pois quando Jesus virá, esquece, não vai ter tempo nenhum para você. Não brinque com a sua salvação, porque ela é algo mais importante que existe. Amém? Você já conhece, tá bom? Olha, por que nós temos que vigiar? Porque em Apocalipse capítulo 9, fala sobre, lá no próximo do rio Eufrates, se abrirá um abismo, e de lá sairá fumaças de gafanhotos, no qual a sua cauda é como fosse uma cauda de escorpião. Então esses gafanhotos sairão e ferirá muitos. O que eu quero dizer com isso? Demônios sairão deste abismo. E irá ferir todos que estiverem nesta terra, neste lugar. Terrível vai ser aquele dia, né? Outra coisa, gafanhotos significa demônios, tá? Outra coisa, lá no mesmo rio Endekel, em Tigre, no rio Tigre, tudo isso que eu estou falando fica no Oriente Médio. Lá tem 4, isso que eu estou falando está em Mateus capítulo 9, tá? Lá em Endekel, próximo do rio Tigre, tem 4 anjos, ou melhor, desculpa, tem 4 demônios príncipes das trevas. 4 demônios poderosos estão apenas abaixo de Satanás. Eles estão acorrentados, eles estão presos, esperando o momento deles serem soltos. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 em diante, fala tudo isso. Eles estão presos, esperando o momento deles serem soltos. Para quê? Para eles exterminar mais do que uma terça parte das pessoas que estiverem nessa época. Então, vigiai, que nós não venhamos estar nessa época, que nós venhamos sim subir para o céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então anote todos esses versículos que eu disse aí para vocês. E vigiai, procurai aprender a palavra do nosso Deus, porque as coisas só irão piorar. Só irão piorar. Nós temos que fortalecer a nossa mente, tá bom? É um alerta que eu estou dizendo para vocês. Não brinque, porque Satanás não está brincando. Satanás não está brincando nem um pouco com a nossa vida. Então, nós também não estamos brincando. E nós declaramos, em nome de Jesus, que Ele está debaixo dos nossos pés. E que o futuro dele é ser lançado no lago de fogo. Tá bom? É um alerta para vocês. Vigiai, tá bom? Não perca a tua salvação por nada neste mundo. Amém? Eu anotei aqui, ó. Então, não brinca, pois Satanás quer a nossa alma pela eternidade. Pela eternidade. Nós não queremos ficar na eternidade no inferno. Pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus porque nós queremos sim estar na eternidade, mas no céu. Nós queremos morrer, nós vamos morrer, mas ganharemos a vida eterna que o nosso Jesus irá nos dar. Amém? Vigiai. Então é isso. Deixa eu só ler aqui a conclusão da nossa revista. Brevemente, Jesus voltará para buscar sua igreja amada e comprada com o seu sangue. É bem verdade que não sabemos o dia de sua vinda. Entretanto, temos o dever de estarmos sóbrios e vigilantes, atalaias, né?
sempre atentos e prontos. Amém? Vigiai, vigiai. E é isso, vamos encerrar a nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida. Espero todos vocês lá no nosso grupo da nossa escola bíblica. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa aula abençoada que nós aprendemos aqui hoje, meu Pai. Sabemos que o Senhor está presente entre nós, meu Pai. Que esses jovens, que esses adolescentes venham ter entendido, meu Pai, porque a Tua palavra é séria e é verdadeira, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Continue abençoando eles, meu Pai. Dê uma semana abençoada, uma semana produtiva para eles. Que em nome do Senhor Jesus, que todo mal contra a vida deles caia por terra, que toda cilada, artimanha que Satanás tenta preparar, em nome do Senhor Jesus, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Desde já, nós já te agradecemos. Amém. E é isso. Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Fica na paz.